Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Só vou começar depois que vocês me derem bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor Ronaldo. Com cabelo. É por isso que vocês me deram bom dia, porque eu tô careca e sem barba. Bom dia, bom dia, bom dia. Não, professor. Por que, então? Professor, Oi? sabe o que eu estava fazendo nessa quarentena? Não. Estudando, é claro, e sabe, eu arrumei uma ideia, me distraí, eu estou escrevendo poemas. E poemas. Escrevendo poema? Que chique! Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Quem está falando comigo? Priscila. Bom dia, tudo bem? Tudo. Que bom. Eu queria fazer uma coisa com vocês, mas eu estou tentando arrumar um jeito aqui. Só um minuto. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui antes de começar, mas eu queria que vocês... Deixa eu ver aqui se vai resolver algum jeito aqui. Vê se vocês conseguem me ver. Dê uma olhada aí se vocês conseguem me ver. Sim, está te vendo. Vocês estão vendo a minha foto ou eu ao vivo? Professor, não estou te vendo. Vê se quando tá Ronaldo Ferreira tá a minha foto. Peraí. Tá. Tá a minha foto? Não, não estou eu ao vivo, mas... Não. Não? Então tá. Então só um minuto. Que barulho é esse aí, gente? Telefone. Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Olha só, independente de religião, hoje é dia de São Pedro, certo? Certo. Igreja Católica. Então, São Pedro é festa junina, não é? Eu comemoro. Então, o que a Sim. gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer uma quadrilhinha rapidinho. Estão vendo? Mas como é que faz isso, tio? Sim. Estão vendo? Então, vamos pegar. Olha aí, gente, chapéu. Ó. Ó, foi. Bora cá, vamos tudo. Ó, Gabriel. Ó, boi. Ó, boi. Ó, boi. Ó, boi. Olha a cobra. Olha a cobra da rio. Olha aí. Meu Deus. Chega que agora eu vou falar sério. Gente, olha só.
Eu vou começar a falar mais ou menos do livro, tá? Nós vamos começar pela parte técnica do nosso livro. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Você já tem o livro? Eu já tenho esse. Qual dele? Ô, professor? O Jardim Secreto. Eu tenho. tenho, só que tá lá no mercado. Eu preciso comprar. Jardim Secreto? Olha só, o Jardim Secreto, todo bimestre tem um livro paradidático. Esse bimestre, o livro é Jardim Secreto. Já, Lili, é ótimo. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. A gente vai começar a entender mais ou menos como que funciona para vocês poderem... hoje eu vou falar superficialmente, né? Hoje eu vou falar mais ou menos da Professor. tradutora, vou falar da escritora, da autora, né? Fala. Ah, nada. Nada, esquece. Olha só, turma. Então, vamos parar aqui e prestar atenção. Sim, tem sim, Sofia. Então, olha só, turma. Só um minuto. Estão vendo aí um slide, turma? Estão vendo um PowerPoint azul? Sim. Sim. Então, olha só. Eu tô vendo tudo que tá aí no slide. Tá. Então, olha só, turma. O nosso livro é exatamente... Olha só, o Jardim Secreto, ele é traduzido... Só para vocês poderem entender, olha só. Existem autores nacionais, certo? E existem autores internacionais. Esse livro que nós vamos ler é de uma autora internacional. Como que a gente pode perceber que um livro não é escrito no Brasil? Pelos nomes, pelos lugares. Exemplo, é o nome da autora, Frances Hodgson Burnett, né? A própria protagonista, a personagem, né, do livro, a personagem principal do livro, que é a Mary Lennox. E os outros nomes, né, que aparecem. Então, são nomes que não são tipicamente português, né? Então, essas informações já fazem nós percebermos, já faz com que nós percebamos que isso não é um texto tipicamente escrito em português. Então, olha só, turma, o que acontece é o seguinte, tem a versão do Jardim Secreto, que é original, que foi traduzida, e tem várias versões do Jardim Secreto, mas com a mesma mensagem, com a mesma ideia. Então, o Jardim Secreto, da editora Scipione, que é o que nós estamos estudando, que é a Escola Doutor, ele tem é bacana que ele tem um suplemento, que ele tem um conjunto de atividades. Olha só, gente, essa é a nossa autora, né? É a Frances Hodgson Burnett. Então, muita gente acha que ela os alunos da Sulacap chegaram, porque essa aula que eu estou dando para vocês hoje, eu dei na quinta-feira na Sulacap. Eles chegaram para mim e falaram assim: professor, a gente achava que ela era mais nova e que ela tinha uma cara mais de menina. Aí eu achei isso tão engraçado, eu falei assim, mas você percebe que ela é uma mulher, né? Mas aí todo mundo estava preso à questão do costume da época, né? Aí, então acha que não é, ué. Isso não quer dizer que ela não seja mulher, né, gente? Professor, agora que eu percebi, por que você raspou? Por que eu raspei a cabeça? Até que ficou legal. Eu raspei a cabeça porque eu tô
Ah, porque eu tive que cortar o cabelo, eu não queria ir pro salão do barbeiro, aí você é máquina. Eu vou pintar meu cabelo de azul. Olha. Gente, ó, aqui nós temos, Pose. ó, aqui nós temos a autora, né? No caso, nós estamos falando da Frances Hodgson Burnett, né? Ela era filha de um próspero industrial. Tá? Nasceu em Manchester, na Inglaterra, em 1849. Depois da morte do pai, sua família enfrentou dificuldades financeiras e, em 1865, mudou-se para os Estados Unidos. A escritora, porém, nunca se esqueceu de sua infância passada em Manchester. Graças ao sucesso de O Pequeno Lord, ela retornou à Inglaterra, mas não foi feliz. Divorciou-se e perdeu o filho mais velho. Depois de 1901, passou a morar parte do ano nas Bermudas, na colônia britânica, parte em Long Island, estado de Nova York. Enquanto planejava o jardim de sua casa norte-americana, Frances concebeu e escreveu O Jardim Secreto, seu trabalho mais conhecido. A autora faleceu em 1924 nos Estados Unidos, pouco antes de completar 75 anos de idade. Então, olha só, gente, ela era filha de um próspero industrial. Por que é bom nós estudarmos os autores quando vai escrever um texto? Porque todos os autores, os escritores, eles precisam de inspiração, certo? E aí, turma, essa inspiração pode vir no texto que eles escreverem. Então, se você parar para estudar, quando você for ler o livro, quem já começou a ler ou quem já leu, percebe que a menina é de família rica, né? Então, a própria autora, ela é filha de um próspero industrial, então ela faz com que a protagonista do seu livro também viva aquele universo próximo ao dela. O bacana, gente, é que ela nasceu, a própria escritora nasceu na Inglaterra. A história também é passada na Inglaterra. Então, ó, olha só, ela nasceu em 1849. Olha quando a nossa autora nasceu, gente. 1849. Então, olha só, o pai ele era próspero demais, né? E só que quando ele morreu, a família começou a passar dificuldade financeira. Por isso que mudaram para os Estados Unidos. A família se mudou para os Estados Unidos, né? Mas mesmo se mudando para os Estados Unidos, ela nunca esqueceu a infância dela, porque a infância dela foi muito feliz, né? Então, olha só, graças ao sucesso do Pequeno Lord, ela retornou à Inglaterra, mas não foi feliz, né? Ela divorciou-se, perdeu o filho mais velho. Depois de 1901, passou a morar parte do ano nas Bermudas, que é uma região da colônia britânica, né? Foi colonizado, né, pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra. Enquanto planejava o jardim de sua casa norte-americana, Frances concebeu e escreveu O Jardim Secreto. Então, olha só, gente. Lembra que eu falei que é bacana nós estudarmos os autores, porque às vezes eles estão passando por algum momento que eles irão se inspirar para poder escrever suas peças, seus textos, né? E foi assim que aconteceu. Ela estava fazendo o quê? Ela estava planejando o jardim da casa dela, quando ela teve a ideia de querer escrever o livro, que o título é O Jardim Secreto, né, turma? Ó, a adaptadora. A adaptadora, agora nós vamos falar de Ana Maria Machado. Com mais de 100... Olha só, gente, o livro, a própria autora, né, ela era inglesa, então o livro estava sendo escrito em inglês. Com isso, nós precisávamos de uma adaptadora, que é uma tradutora. Adaptadora, nesse caso, é a mesma coisa que tradutora, para poder traduzir o texto que estava em inglês para o nosso idioma, que no caso seria o
português. E aí, turma, quem foi escolhida? A Ana Maria Machado, né? No caso aqui da Scipione. Ana Maria Machado que traduziu o livro. Tem, Sofia, tem. É muito bom esse livro, né? Então, olha só, gente. Esse livro ele foi publicado no Brasil e em outros 17 países. Então, não foi só no Brasil. Então, exemplo, ele foi traduzido na França. O que acontece? Se ele foi traduzido na França, o idioma vai ser o português? Não, vai ser o francês. Aqui, então, tiveram outras traduções, mas quando a editora foi a Scipione, quem traduziu foi a Ana Maria Machado. A Ana Maria Machado ela traduziu Contos de Grimm também, do primeiro bimestre. Né? Que os Contos de Grimm veio da Alemanha. Então, foi traduzido para o português. E agora nós estamos falando de um livro que veio da Inglaterra. Então, olha só, gente. A carioca Ana Maria Machado tem uma biografia impressionante. Em 1993, tornou-se Ross Concours, dos prêmios da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 2000, ganhou um prêmio Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da Literatura Infantil. Em 2001, recebeu o maior prêmio literário nacional, o Machado de Assis, pelo conjunto da obra. 2 anos depois, a escritora foi eleita para a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, elevando a literatura infantil a uma posição de respeito no cenário nacional. Então, olha só, turma. O livro, o que vocês precisam entender é que existe uma diferença entre a autora, que foi a que produziu o livro, que escreveu o livro, a história, e existe a adaptadora. A adaptadora, nesse contexto, é a mesma coisa que tradutora, ou seja, aquela que também é escritora, mas traduz aquele texto que já é de uma outra escritora para a nossa língua. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, turma? Eu estou. Todo mundo está conseguindo entender, então? Alguma dúvida até aqui, turma? Não. Então está tudo ok. Sim, Sim? Então posso continuar, né? pode. Então... O Jardim Secreto. Então, aqui no caso, mais que um simples romance sobre a descoberta de um lugar proibido, o Jardim Secreto revela o fascínio dos primeiros contatos com a natureza e a importância que ela exerce no fortalecimento das amizades. Então, olha só, gente, o que eu gostaria de falar com vocês também é o seguinte. Quando nós vamos ler um livro, nós podemos chamar o livro de romance, tá? Todo livro que nós vamos ler é um romance. Só que o que acontece? Antigamente, os primeiros romances sempre eram de história de amor. Então ficou que romance foi atribuído uma significação voltada para livro. Você pode ler um livro... Gente, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Todos os livros são sobre história de amor? Não. Não. Nem todos os livros são sobre história Tem de livro que é de amor. ação. Enfim, tem de vários gêneros, né? Só que eles vão ser chamados de romance, mesmo não tendo história de amor. Porque livro é sinônimo de romance. Estão entendendo, turma? Sim. Então, olha só. Nesse livro, o tema, né?
as palavras-chave que nós podemos pensar é a questão da natureza, o poder da natureza, o poder do ar, né? Você, de repente, está preso em algum lugar e fazer com que você tenha um ar puro, respire, veja a beleza da natureza. E a beleza da natureza, a própria natureza agindo com você como remédio, como um antídoto para a sua melhora. Né? No caso aqui, eu não lembro quem foi, eu acho que foi... Calma aí. Gabriel, hoje Letícia, né? Letícia está falando que já leu e que o livro é muito bom. Então, Letícia, no caso, você sabe, né? Eu não vou falar disso mais ou menos agora, mas eu vou falar superficialmente. Tem um menino, né? O primo da própria Mary, né? E ele está preso num quarto, né? Porque ele acha que ele é culpado da mãe dele ter morrido e que ele vai acabar morrendo também. Mas aí a prima dele, né? Que é a protagonista, acaba fazendo com que ele vá para fora do quarto e conheça o jardim, né? E dali ele vai melhorando, ele começa a mudar. Então, a gente está falando do poder da natureza em si, né? E também a questão da amizade, né? Porque vai ter um núcleo de amizade forte no livro. Alguém quer falar alguma coisa? Licença, tio. Eu vi o filme desse livro. Ah, é? Uhum. E o que você achou? Foi tipo, eu achei que foi, tipo, eu achei muito legal da parte da menina, porque ela ajudou o primo, né? Uhum. Geralmente, Bia, o filme, ele sempre vai contar a história do livro. Só que no livro, nós vamos ter mais riquezas de detalhes, né? Porque o livro, quando a gente... Eu li. Ah, você leu o livro também? E o que você achou? Você preferiu o livro? Você preferiu o filme? São propostas diferentes, né, Bia? Aham. O livro, ele é mais complexo do que o filme, mas eu gostei dos dois. Eu acredito que eu sei porque que você gostou. Porque no livro, você acaba imaginando o que está escrito, né? O seu cérebro já vai trabalhar na própria questão da intelectualidade, você vai desenvolver essa questão intelectual. E já com o filme, é como se você estivesse verificando o que você leu, né? Sim, eu li o livro e depois assisti o filme. Sim. Como assim, Marcos? É o Jardim Secreto da Salamandra? Hein, Marcos? Atenção. Oi, Marcos, você está me ouvindo? Marcos, olha só, eu não sei se tem esse livro pela editora Salamandra. A escola pediu Scipione. O Contos de Green, que era do bimestre passado, que era da Salamandra. Não, Ana, eu não vi o filme, eu vou ver. Porque semana passada eu estava lendo o livro de vocês. Essa semana eu vou ler o livro do 7º ano. Entendeu? Mas eu vou assistir ao filme, sim. Pode deixar, tá? Pode deixar que eu vou assistir. Mas, gente, o livro de vocês é lindo demais, né? Professor, quando acabar essa aula aqui, eu vou ver O Jardim Secreto, o filme aqui. Ah, veja sim. Tem a Netflix? Não, A, tem no a YouTube. Sofia disse que tem alguma coisa na Netflix. Tem no YouTube. Na Netflix. Mas aí se você não tiver na Netflix, né? Você vai no YouTube que tem. No YouTube eu vi que tem. Eu não cheguei a assistir, mas tem. Eu li, né, o livro. Então, olha só, turma. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, turma. Quando a gente está no Brasil, a gente chama de literatura nacional.
quando nós estivermos num lugar que não seja o Brasil... Ah, professor, se no Brasil a literatura é nacional, a literatura que está fora do Brasil eu vou chamar de literatura internacional? Pela dedução, sim. Se você falar que é literatura internacional, não vai estar errado, vai estar correto. Mas o pessoal de literatura, a galera de literatura, os professores de literatura, os teóricos de literatura, os estudiosos de literatura, vão chamar a literatura que é fora do Brasil de literatura comparada. Aí você pensa assim, professor, comparada, mas está fazendo comparação? Não, não tem nada a ver com comparação nesse contexto. Literatura comparada é a mesma coisa que literatura internacional. Tudo bem até aqui, turma? Marcos, olha só. Você pode até ler o livro. A ideia vai ser a mesma. A ideia vai ser a mesma, né? Agora, exemplo, quando eu li o livro de vocês, eu li o Jardim Secreto mesmo, o clássico do Jardim Secreto, e eu li a tradução de vocês. O livro de vocês é praticamente a ideia central, é um resumão. Então, Marcos, eu não sei como que está na editora Salamandra, porque seu professor não leu. Eu li o Jardim Secreto original, né, a obra, e eu li Jardim Secreto, que foi o que a escola adotou. Tá? Então, da editora Salamandra, eu não li. Mas eu acredito que a tradução da editora Salamandra eu não li. Mas possa ser que possa ser não. Vão ter ideias centrais, né? E vai ser a mesma ideia. Não vai ter necessidade da sua mãe comprar um outro livro, né? Então, olha só, turma. Este clássico da literatura escrito por Francis Hodgson Burnett já foi traduzido para diversas línguas e para esta edição, adaptado por Ana Maria Machado, uma das mais consagradas autoras da nossa literatura infantil. E as ilustrações, gente, são de Vitor Tavares. Tá? O contexto, né? Quando acontece isso, né, na verdade, a história, o contexto é o fato histórico. Quando está se passando? Então, o Francis Hodgson Burnett escreveu O Jardim Secreto durante o reinado de George V. Esse V aqui, gente, é quinto em romanos, né? De George V. O momento em que o Império Britânico atingiu sua maior extensão territorial. Porque, olha só, eu não sei se vocês já devem ter visto isso nas aulas de história. Eu não sei se vocês viram isso esse ano, porque eu não sei, eu acho que não. Mas vocês já devem ter visto isso nas séries passadas, que o Brasil é colônia de Portugal, né? Isso significa que Portugal é metrópole, o Brasil é colônia. Os portugueses é que chegaram e conquistaram as terras brasileiras. A Inglaterra também fazia isso, gente. Exemplo, a Índia. A Índia foi conquistada pela Inglaterra. Então, exemplo, a própria Mary Lennox vai falar da história da Índia, o contexto do livro, que depois vai para a Inglaterra, onde viviam os pais da personagem Mary Lennox, né? No campo da literatura, a estrutura do romance sofreu mudanças significativas. Já não se pretendia fazer uma análise social, mas se investia cada vez mais na linguagem e na complexidade dos personagens. Foi o que fizeram Virginia Woolf e James Joyce, autores contemporâneos a Burnett. Então, olha só, turma. Na literatura, tinha uma necessidade de ver a questão social, de você mostrar a sociedade em si. Só que no nosso livro, essa questão da sociedade ela já foi passada. Agora nós estamos mais voltados para as personagens,
para a personalidade das personagens. Estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando? Então, ó, a obra. Mary Lennox era uma menina mimada que vivia com seus pais na Índia. Após uma terrível epidemia, ficou órfã e teve de mudar para a casa do seu tio Archibald Craven, no interior da Inglaterra. Ali, passou muitos dias sozinha, já que o tio, amargurado após a morte de sua esposa, não lhe dava nenhuma atenção. Em pouco tempo, porém, a menina começou a fazer descobertas. Encontrou a chave de um jardim secreto trancado havia muitos anos. Conheceu o jovem Daikon, que sabia conversar com os animais, e soube da existência do primo Colin, que passava os dias na cama por acreditar ter pouco tempo de vida. Assim que entram no jardim, eles descobrem um mundo novo e, com a ajuda de Mary, Colin readquire a alegria de viver. O incrível universo do jardim fortalece a amizade entre as crianças e traz de volta o sorriso do Sr. Craven. Por quê? Porque o tio dela, né, que é o Sr. Craven, que era o próprio pai do Colin. Estão vendo os nomes, gente, que eu falei? Que não são nomes portugueses. Ele vivia muito triste, amargurado, diziam que ele não gostava de crianças, né? E acabou que essa questão do jardim fez com que ele não fosse aquilo tudo que ele poderia ser, que as pessoas achavam que ele era. Ó, aqui está a ficha técnica, né? Autora Frances Hodgson Burnett, tradutora Ana Maria Machado, ilustrações Vitor Tavares, coleção Reencontro Infantil, editora Scipione. Tá? Gente, aqui tem umas atividades, eu vou pegar e vou colocar isso depois na Agenda Edu. O que vocês acham? Pode ser, professor. Pode ser. Então, olha só, vamos fazer isso aqui oralmente, mas aí vocês peguem e já copiem a resposta aí no caderno, para depois, quando vocês tiverem, vocês não verem minha resposta como se fosse um gabarito, né? Frances Hodgson Burnett era filha de um pobre industrial, nasceu nos Estados Unidos e mudou-se para a Inglaterra, pois seu pai faleceu. Com este fato, sua família enfrentou dificuldades financeiras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Falso. Era filha de um próspero, de um rico industrial. Eu E nem ela ia nasceu sair. na Inglaterra e mudou-se para os Estados Unidos. Foi ao contrário. A escritora nunca se esqueceu da sua infância passada em Manchester, na Inglaterra. Verdadeiro. Enquanto Frances planejava os jardins de sua casa, concebeu e escreveu o livro Jardim Secreto, que foi o seu trabalho mais conhecido. Verdadeiro? Verdadeiro. A autora faleceu em 1925, nos Estados Unidos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque ela faleceu em 1924, pouco antes de completar 75 anos. A autora divorciou-se e perdeu seu filho mais velho. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Você pode repetir? Gente, vocês precisam prestar atenção. Eu vou pegar o caderno. Ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Obrigada. Por nada. Gente, agora esse aqui vocês vão construir numa folha ofício, tá? Que eu vou colocar na Agenda Edu, no mural da Agenda Edu. Vocês vão construir uma linha do tempo com as informações encontradas sobre os prêmios conquistados na trajetória de Ana Maria Machado. Tem aqui, ó. Logo nessa parte que está falando assim, ó. A tradutora, a adaptadora. Aqui tem todas as informações de da premiação dela. Professor, deixa eu tirar uma print. Eu vou mandar, pode tirar, mas eu vou mandar para a Agenda Edu. Ah, eu queria tirar print daquele negócio, mas você, né, saiu de lá?
Uhum. Professor, Oi. você vai mandar tudo pela agenda do até os slides da adaptadora? Olha só, o slide eu vou mandar numa folha, mas é tudo que está no slide, Ah, tá. tá? Então, olha só, turma, para você, pela leitura feita no tópico Introdução ao tema, que palavras seriam chaves para reconhecer o tema do livro? Hein, turma? Aqui na introdução, ó, seria o quê? Natureza, que a gente vai falar de jardim, e seria o quê? Amizade. Então, aqui nessa questão na questão 3, gente, seria natureza e amizade. Ok? Tudo Ok, bem? professor, mas. Ok. Peraí. Não saí daí, não. Ainda vou copiar. Mas eu vou mandar na Agenda Edu, gente. Retire do fragmento contexto um trecho que cite fatos históricos. Ó, só um minuto. Ó, você vai retirar do texto, né, gente? Se você vai retirar do texto, significa que precisamos abrir aspas, né? Então, olha só, aqui no contexto, ó. Durante o reinado de Jorge V, o momento em que o Império Britânico atingiu sua maior extensão territorial. Nessa época, a Inglaterra ainda possuía muitas colônias, como a Índia, onde viviam os pais de personagem Mary Lennox. Então, é o primeiro parágrafo, gente. No caso aí, a resposta da 4 seria o primeiro parágrafo, onde está escrito o título ou contexto. O número 5, a gente já vai ser papo para a próxima aula, que a gente já vai discutir sobre questões do livro. Tudo bem? Turma, Tudo bem, professor. alguma dúvida até aqui? Nenhum. Não? Ó, esse material o tio vai estar mandando hoje pela Agenda Edu. Caso você não consiga imprimir ou a sua mãe não consiga imprimir, tio, pode copiar no caderno? Pode copiar no caderno, tá? Não tem problema não. Tá bom? Tá bom, professor. Então tá, turma. Fiquem com Deus e um beijo, tá?